Namastê, saudações de luz a todos, aqui é o Maurício. E nesse vídeo eu quero falar sobre 12 sinais da espiritualidade. É claro que existem mais sinais de espiritualidade, mas o que eu consegui listar, o que eu consegui perceber por experiência própria, são esses 12 sinais, tá? Então, eu vou começar pelo primeiro dos 12, que seria o aumento, né, da espiritualidade. Porque a espiritualidade, da mediunidade, aliás. Né? Porque a mediunidade, ela é presente em todo mundo. E muitas vezes você não percebe essa mediunidade. Né? Você pensa que é uma voz que está ali e tal, mas isso é um sinal de mediunidade. E com essa descoberta da espiritualidade, o aumento da mediunidade, ele foi muito forte em mim. Né? Eu conseguia, coisas que eu não tinha antes. Né? Dons, de saber algumas situações, né? Por que a pessoa, ela tá... O que aconteceu da pessoa tá assim, com esse sofrimento tão grande, né? Então você conseguia ver, né? Através de ver, ou então contactar algum mentor que te falava sobre isso aí, sobre qual era a situação dessa pessoa, né? E antever algumas coisas também. Então, a mediunidade, ela começou a aumentar bastante em mim, tá? Isso foi o aumento da espiritualidade foi o aumento da mediunidade, né? E também quando você começa a se desviar da espiritualidade, a mediunidade também, ela some, tá? Pelo menos em mim começou assim. Quando eu comecei a ficar mais digamos assim, começou esse processo todo de aumento da espiritualidade e aumento da mediunidade também, né? Só que aí eu acabei experimentando outro lado também, né? Um lado mais terreno, e a mediunidade sumiu completamente, né? E eu comecei a procurar isso aí, tá? E ela só retornou, né? Depois que realmente eu consegui entender algumas coisas sobre a espiritualidade, tá? Então esse é o primeiro sinal de espiritualidade. O segundo sinal, né, parece uma coisa até boba, né? Mas as pessoas que têm, como eu, né? Eu tenho alguns animais de estimação e principalmente gatos. Os gatos, eles sentem muito a frequência, né? Se a frequência que você está é boa ou ruim, né? E com o aumento da espiritualidade, a sua frequência começa a melhorar muito, né? E os seus animais, eles sentem isso e eles se aproximam de você, tá? Você tá ali, ele começa, né? Ele começa a te rondar, ele quer ficar perto de você, os seus animais de estimação, tá? Então, esse é o segundo sinal da espiritualidade. O terceiro sinal é que você procura escutar mais e falar menos. Ou seja, você dá mais valor ao seu próximo, né? Você escuta as angústias do seu próximo. Você não quer impor a sua vontade ao próximo. Ou seja, você não está falando apenas, e você quer estar, né, colocando a sua vontade, o seu, né, as suas ideias acima de tudo. Tá? Isso é o terceiro sinal da espiritualidade.
quarto sinal que eu tive foi uma alta imunidade. Em todo esse período de Covid, né? E eu nunca peguei Covid e tal. Isso também, assim, o aumento da minha espiritualidade, ele coincidiu com essa pandemia, né? E quando você está com uma frequência muito boa, ou seja, a sua espiritualidade está muito alta, né? A sua imunidade física também fica bastante alta. Então, você fica meio que imune a esse tipo de coisas, né? É lógico que você não pode se descuidar, mas assim, a sua imunidade, ela melhora bastante, tá? Então, isso é um sinal da espiritualidade. O quinto é o respeito ao próximo. Quando você começa a respeitar o próximo, quando você para de criticar o seu próximo, quando você não agride fisicamente, verbalmente, moralmente, né? Porque eu sentia muito isso. Então, quando eu começo a agredir moralmente e tal, eu já começo a perceber que a espiritualidade ela começa a se afastar, a mediunidade começa a se afastar, as coisas começam a se afastar. Então, isso é um. Quando você começa a respeitar, né? Então, aí sim, a espiritualidade ela aumenta em você. O sexto item, né, quando o amor, né, ele começa a aflorar em seu coração. E aí coisas assim, pode ser banal, tá? Que você começa a falar bom dia, boa tarde para as pessoas, né? E esse bom dia, boa tarde, por mais simples que seja, é uma coisa assim, você fala isso do coração. Então, isso também é um aumento da mediunidade, da espiritualidade. E quando as pessoas começam a responder, né? Você fala bom dia e as pessoas falam bom dia. Eu já vi isso aí, sabe? Às vezes você nem, antes de falar bom dia, a pessoa vem e já fala bom dia. É porque você está bem espiritualmente. Então as pessoas já vêm e falam bom dia. Muitas vezes na rua, né, sem conhecer a pessoa, eu falo bom dia para qualquer pessoa, né? E muitas vezes elas não respondem, né? Eu vejo que quando a minha espiritualidade ela tá baixa, assim, esse esse responder, esse bom dia é baixo também. Quando a minha espiritualidade está alta, praticamente todo mundo ela responde, né? Ela sente esse bom dia, sabe? Então, esse amor, você tem que, né? Quando você começa a sentir esse amor pelas pessoas, né? Então, essa é sinal de que essa espiritualidade ela está crescendo em você. O sétimo é assim, pouco ou nenhum acidente de trânsito. Isso é um sinal de que sua espiritualidade está boa. Tá? Teve uma época na minha vida em que a espiritualidade estava muito denso, muito ansioso, irado e tal. E é engraçado que o meu carro parecia uma antena assim, que atraía coisas ruins. E parecia que todo dia acontecia um acidente, sabe? Vinha uma moto e batia no carro, e toda hora batia. Coisa assim até inexplicável, sabe? Não que você deixava o carro estacionado e o carro, alguém vinha e batia nele. Aconteceu muito isso comigo, né? E quando você está bem com a sua espiritualidade, essa antena, ela não existe, né? Pelo contrário, né? Ela não atrai essas coisas ruins. A oitava sinal de espiritualidade
é uma vontade, esse aumento de vontade, sabe? Uma vontade de trabalhar, vontade de ajudar o próximo, vontade de fazer as coisas, né? Essa preguiça, ela não existe mais, né? Você tem um ânimo, você tem essa vontade. Então, e também isso é sinal de aumento da espiritualidade. O nono item é baixa ansiedade. Quando você está com a espiritualidade alta, a sua ansiedade ela baixa. Quando você está muito ansioso, é sinal de que sua espiritualidade está baixa. Isso. Então, assim, essa ansiedade, quando essa ansiedade está baixa, é sinal de que sua frequência ela está alta, né? Então, a sua espiritualidade também está alta. A décima, né, o décimo sinal do aumento da espiritualidade é o aumento da confiança própria. Então você não vai na conversa dos outros, né? Ah, mas porque isso é melhor, porque isso é pior, né? Você vai através de, sei lá, começa a procurar saber do seu futuro através de cartas, através de adivinhos, né? Mas assim, quando a sua espiritualidade está alta, você não precisa disso. Você mesmo sabe disso aí. E que nada disso, né, vai servir para você. Tá? Então, isso é um sinal da espiritualidade. É você, né, ter a confiança própria. O 11º sinal é da humildade. Quando você começa a perceber, né, que o mundo não foi feito para você, né? Quando a soberba ela é muito forte, a espiritualidade é baixa. Então você precisa ser humilde, né? E o 12º, né, sinal é o não vitimismo, né? Porque a humildade não é se fazer de vítima, tá? A humildade, né, é assim, é você ver a simplicidade, né? Você não ter essa soberba, né? Então, esse não vitimismo, né? Você não se sentir vitimizado, que, ai, coitado, eu sou coitado, né? Ah, porque não sei o que, tô doente, ai, não tenho dinheiro. Então, tudo você se vitimiza e você é sempre vítima, você nunca é o culpado, você encontra sempre né, uma resposta, assim, né? Uma desculpa, na verdade, né? Não uma resposta, mas uma desculpa, né, para essas coisas que você... Ah, porque não tem dinheiro, então... Né, então isso é uma desculpa. Então essas desculpas, né, esse vitimismo, então ele é inversamente proporcional à espiritualidade. Quando você não se vitimiza, né, quando você tem forças, né, você compreende, né, as lições que a vida te dá, então é sinal de que a espiritualidade ela está alta. Então são esses 12 sinais da espiritualidade que eu listei. É lógico que tem mais, mas, né, esses são os sinais que eu vi, ok?